O Enigma, de Charles Bronson. O que seus últimos anos escondiam? Dispensa apresentações. Charles Bronson se tornou uma lenda de Hollywood, com papéis icônicos em clássicos como Desejo de Matar e 7 Homens e um Destino. Seu olhar de aço e presença imponente o consagraram como um dos atores mais marcantes de sua geração. Mas o que havia por trás do mito? O que aconteceu nos anos que antecederam sua morte? E o mais intrigante, que detalhes arrepiantes vieram à tona desde então? Neste especial, vamos desvendar os mistérios que cercam o crepúsculo de uma estrela, revelando uma verdade que vai além da fama e do glamour. Caminho desconhecido, da mina à mística de Hollywood. Antes de mergulharmos nos acontecimentos surpreendentes que marcaram os últimos anos de Charles Bronson, queremos te convidar a participar dessa jornada. Qual o seu filme favorito do Bronson? Conta pra gente nos comentários. É a sua voz que mantém viva a lenda. Fique atento enquanto desvendamos a verdade por trás desse ícone enigmático. Mas antes das revelações mais impactantes, é essencial entender os alicerces que moldaram Charles Bronson no homem que ele se tornou. Ao pensar em Bronson, é provável que a imagem do estrelato hollywoodiano venha à mente. No entanto, sua jornada até a fama esteve longe de ser um conto de fadas. Foi uma verdadeira odisseia de pura determinação e resistência inabalável. Nascido em meio à mais dura miséria, a ascensão de Bronson das regiões mineradoras áridas da Pensilvânia até o brilho de Hollywood é uma história de superação que desafia toda lógica. Um início difícil. A pobreza forja um herói. Charles Bukowski, seu nome de nascimento, veio ao mundo em 3 de novembro de 1921, na pequena e esquecida cidade mineira de Ehrenfeld, na Pensilvânia. Ele era o 15º filho de Edward e Marie Bronson, uma família católica de origem lituana. A vida na casa dos Bukowski estava longe de ser fácil. Com 7 filhos, a família vivia espremida em um barracão modesto, sem aquecimento e apenas com água fria, situado perigosamente perto dos trilhos dos vagões de carvão. O espaço era tão apertado que as crianças tinham que se revezar para dormir. O pai de Bronson, Walter Bukowski, era de etnia tártara lípca e vinha do sul da Lituânia. Sua mãe, Mary Wolinski, também de ascendência lituana, havia nascido na região carbonífera da Pensilvânia. Em casa, quase não se falava inglês. O ambiente era dominado pelas línguas e cultura lituana e russa. Essa fusão cultural deixou uma marca profunda no jovem Charles. Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, muitos de seus companheiros acharam que ele fosse estrangeiro devido ao seu forte sotaque. Um detalhe que revela as origens únicas de Bronson. A sombra da mina. Uma infância marcada pela tragédia. Em 1933, quando Charles tinha apenas 12 anos, a tragédia bateu à sua porta. Seu pai morreu de câncer. A perda devastadora forçou o garoto a abandonar a escola e entrar no mercado de trabalho para ajudar a sustentar a família. Ele foi trabalhar nas minas de carvão, um ambiente exaustivo e perigosamente insalubre, recebendo apenas centavos por tonelada extraída. Dia após dia, enfrentava ameaças constantes de desabamentos e condições que colocavam sua vida em risco. A Grande Depressão agravou ainda mais a situação, mergulhando famílias como a de Bronson numa pobreza esmagadora. Charles muitas vezes passava fome, e com o dinheiro curto, sua mãe se via obrigada a dar chá quente à irmã mais nova no lugar de leite. Apesar disso, a determinação de Bronson nunca esmoreceu. Foi o primeiro da família a concluir o ensino médio, um feito monumental, dado o contexto. Esse gesto de perseverança era por si só uma declaração de força. Voo de guerra. Das profundezas ao céu. Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, Bronson tomou uma decisão que mudaria para sempre sua trajetória. Alistou-se na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos.
Essa escolha foi um divisor de águas, afastando-o das entranhas das minas e abrindo o caminho que anos depois o levaria até Hollywood. A vida de Charles Bronson parece um romance épico, de um garoto esfomeado das minas da Pensilvânia a herói de guerra e, finalmente, astro consagrado do cinema americano. Durante a guerra, Bronson serviu como artilheiro na torre superior de um Boeing B-32 Super Fortress. Sua função era tão ousada quanto perigosa: bombardear e metralhar o território japonês continental. Ele participou de 25 missões de combate contra o Japão, uma prova inquestionável de sua coragem e resistência inabalável. Por seu serviço, Bronson foi condecorado com o Coração Púrpura, embora, curiosamente, isso só tenha ocorrido 14 anos depois de ter sido listado como desaparecido em combate. Foi um período sombrio na vida de Bronson, um tempo em que ele aprendeu o verdadeiro preço de lutar por algo em que acreditava. Foi o cadinho que moldou o homem duro e enigmático que mais tarde se tornaria sua marca registrada em Hollywood. Mas por trás daquele físico robusto e do olhar de aço, pulsava o coração de um homem que conhecia a pobreza, a fome e a luta diária pela sobrevivência. Experiências muito distantes da vida glamourosa que o público geralmente associa às celebridades. A busca por um propósito, antes que o destino batesse à porta. Após o fim da guerra, Charles Bronson não encontrou imediatamente seu caminho para Hollywood. Ele não buscou um emprego estável, nem seguiu uma carreira definida. Em vez disso, tentou a sorte em diversos trabalhos aleatórios, de pedreiro a cozinheiro, chegando até a ser colhedor de cebolas pequenas em Nova York. Eram trabalhos longe do glamour, mas honestos, que lhe permitiram continuar enquanto procurava algo mais significativo. Eventualmente, Bronson chegou a Atlantic City, onde, em uma reviravolta do destino, passou a alugar cadeiras de praia. Ele mal podia imaginar que aquele momento simples seria apenas o prólogo de uma jornada que o levaria muito além dos seus sonhos mais ousados. A história continua. A trajetória de Charles Bronson é um testemunho de resiliência e da capacidade humana de transcender as circunstâncias. Que outros segredos e desafios ainda aguardavam por esse homem antes que o mundo o conhecesse como a lenda que se tornou? Como essas experiências moldaram sua icônica personalidade diante das câmeras? Siga conosco para descobrir mais detalhes fascinantes nas próximas partes desta investigação especial. Charles Bronson. Das pinceladas ao estrelato. Inesquecível em Hollywood, Califórnia. A vida de Charles Bronson, uma lenda do cinema, é uma verdadeira saga que se desenrola como o roteiro de um filme digno de sua própria cinebiografia. De pintor de cenários em Atlantic City a um dos rostos mais marcantes dos filmes de ação, sua trajetória é marcada por tenacidade, talento nato e um desejo inquebrantável de forjar o próprio destino. O artista desconhecido que chamou a atenção. Nos calçadões vibrantes de Atlantic City, onde guarda-sóis coloridos dominavam a paisagem como um exército de sonhos, o jovem Charles Bronson ganhava a vida com um pincel na mão. Sua habilidade em pintar cenários chamou a atenção. Foi ali, entre a brisa salgada e os sons do oceano, que o destino bateu à sua porta. Vários artistas da Filadélfia, impressionados com seu trabalho, não apenas o contrataram para suas produções, como também perceberam algo além da arte, uma presença magnética, uma faísca que o impulsionaria rumo aos palcos. O chamado da atuação, o cruzamento de um limite. Durante esse período, Bronson teve uma revelação. Atuar era sua verdadeira vocação. Em 1949, impulsionado por coragem e determinação, tomou uma decisão crucial. Mudou-se para a Califórnia e se matriculou na Pasadena Playhouse. Não era apenas uma mudança geográfica, mas a porta de entrada para uma nova vida, o início de uma jornada que o colocaria no centro da indústria do entretenimento. O amor e os primeiros papéis que moldaram um ícone. Enquanto sua carreira começava a decolar com pequenos papéis,
O amor também cruzou seu caminho. Aos 27 anos, Bronson se casou com Harriet Tendler, uma jovem aspirante a atriz de apenas 18. Ele começou a ser escalado para papéis que exigiam força. Construtores, lutadores, homens de ação, personagens que se encaixavam perfeitamente com sua aparência severa, olhar penetrante e a atitude moldada por uma vida de privações. Bronson não era o típico galã de Hollywood. Sua voz grave e áspera, combinada com uma aparência rude, muitas vezes levava colegas a fazer piadas, comparando-o mais a um pedreiro do que ao sofisticado Cary Grant. Mas justamente essa diferença se tornaria sua maior marca registrada. Do Bukinski ao Bronson. Uma mudança de nome em tempos de medo. No início de sua carreira, Charles ainda usava seu nome de nascimento, Charles Bukinski. Porém, em 1954, num contexto político carregado pelo medo do comunismo, macartismo, ele tomou uma decisão simbólica e estratégica. Adotou oficialmente o nome artístico de Charles Bronson, um passo que definiria sua imagem pública para sempre. Essa mudança, que coincidiu com sua participação no filme Drum Beat, ao lado de Alan Ladd, não foi arbitrária. Uma das principais razões por trás dessa escolha foi o medo vermelho que dominava a época, liderado pelo senador Joseph McCarthy. Bronson, cujo sobrenome soava russo demais, considerou inteligente eliminar qualquer possível associação ou preconceito num ambiente dominado pela paranoia anticomunista. De orçamentos modestos à fama europeia. Apesar do reconhecimento crescente, Bronson nem sempre estrelou grandes produções. Seu debut no cinema, em 1958, com o filme de baixo orçamento Machine Gun Kelly, foi filmado em apenas 8 dias, demonstrando desde cedo seu comprometimento e versatilidade. Pouco tempo depois, uma proposta tentadora o levou à França para estrelar Adieu l'ami. O filme não apenas encantou o público europeu, como também atraiu a atenção do consagrado ator francês Alain Delon, que chegou a fazer um convite pessoal para que Bronson o visitasse em Paris. O estrondoso sucesso da produção no velho continente catapultou sua fama, consolidando Bronson como uma estrela internacional. Fugindo do Inferno, The Great Escape. Um papel que ultrapassou a tela. Se há um papel que cravou para sempre o nome de Charles Bronson na história do cinema, foi o do Tenente Danny, Rei dos Túneis, Velinsky, no icônico filme Fugindo do Inferno, de 1963. Sua atuação como o especialista em escavações para escapar de campos de prisioneiros de guerra ressoou profundamente com o público e a crítica. O que tornava esse personagem particularmente marcante era que, assim como Danny, Bronson sofria de claustrofobia. E essa fobia não era um elemento inventado para o roteiro, era uma realidade dolorosa em sua vida. A infância nas minas de carvão, somada à experiência no exército durante a Segunda Guerra Mundial, o expôs a ambientes sufocantes que intensificaram esse medo. Durante as filmagens das cenas nos túneis, Bronson teve de enfrentar seus próprios demônios. Sua resistência e determinação em superar a claustrofobia para dar vida ao personagem foram um verdadeiro testemunho de seu compromisso como ator. Sua atuação foi mais que convincente, foi visceral, um reflexo de sua batalha interna projetada na tela. Um romance que estremeceu os bastidores. Enquanto Fugindo do Inferno era filmado, o set testemunhou outro drama, desta vez, pessoal. Bronson iniciou um romance com Jill Ireland, que na época era casada com seu colega de elenco, David McCallum. Diz a lenda que Bronson, com seu típico humor ácido, teria dito a McCallum: "Vou me casar com a sua mulher." Uma profecia que, surpreendentemente, se concretizou. Esse romance levou ao divórcio de Bronson com Harriet Tendler em 1965. Em 1968, ele e Jill Ireland se casaram,
formando um dos casais mais emblemáticos de Hollywood. Mesmo que os roteiros de seus filmes nem sempre fossem obras-primas, a química intensa entre os dois se traduzia em atuações memoráveis. Bronson cativava com sua energia bruta e inconfundível, conquistando uma legião de fãs devotados. Charles Bronson, além da tela, um ícone mundial com temperamento explosivo Hollywood, CA, a figura de Charles Bronson transcendeu as fronteiras dos Estados Unidos, tornando-se um fenômeno global, idolatrado em países como Japão, França e Itália. Neste último, sua fama era tamanha que ele ganhou o apelido carinhoso de Il Bruto, expressão que, embora signifique literalmente o feio, estava longe de ser um insulto. Na verdade, encapsulava perfeitamente seu charme áspero e magnético. Para sua esposa, Jill Ireland, era justamente essa mistura de sensibilidade e rudeza que o tornava irresistivelmente atraente. A dualidade de um homem, artista intenso e espírito indomável. Bronson não era apenas um ator incansável diante das câmeras. Fora delas, também carregava uma reputação imponente. Seu rosto, marcado por experiências difíceis, parecia contar histórias de perigos vividos e tempos turbulentos. Há quem diga que, na juventude, ele não fugia de uma briga, envolvendo-se até em situações extremas, como ameaças físicas e, certa vez, quebrar o braço de um sargento em uma confusão. Esse temperamento também se manifestava em seu trabalho. Histórias famosas contam sobre confrontos com diretores, como aquele em que um debate acalorado sobre uma cena deixou o cineasta sem palavras e visivelmente desconfortável. Não é de se estranhar, então, que em 1987, Michael Gordon Peterson, o criminoso mais notório do Reino Unido, tenha decidido mudar seu nome para Charles Bronson, ao buscar uma nova identidade que transmitisse força. O nome Charles Bronson já carregava um peso e um significado inegáveis. Se alguém tocar na minha família, a promessa de um guardião. A revista Esquire citou uma frase de Bronson que causou alvoroço e preocupação. Acabo com qualquer um que ouse machucar minha família. Longe de ser uma bravata vazia, a declaração gerou desconforto real. Nem mesmo o famoso apresentador Johnny Carson resistia em questioná-lo sempre que podia. A resposta de Bronson era sempre a mesma. Direta, sem hesitação. Porque foi isso que eu disse. Uma frase que refletia sua convicção inabalável. Sua relação com a imprensa, no entanto, era frequentemente tensa. Bronson sentia que os jornalistas exageravam na curiosidade, principalmente sobre sua suposta tolerância à violência. Também mantinha uma postura abertamente hostil aos críticos de cinema, que, segundo ele, nem pagam para assistir aos filmes que criticam. Em uma entrevista com o renomado crítico Roger Ebert, este relatou a intensidade nos olhos de Bronson. Uma intensidade que, segundo Ebert, transmitia uma capacidade real de violência. Quando Bronson se sentia desconfortável, não fazia rodeios. Conflitos nos bastidores e o respeito pela autenticidade. Bronson não tinha medo de expressar suas opiniões, mesmo com antigos colegas. Em um reencontro com o diretor Nicholas Gessner, com quem havia trabalhado anteriormente, Bronson criticou abertamente o cineasta, chegando a fazer piadas sobre incidentes violentos que ocorreram fora das telas. Sua esposa, Jill Ireland, chegou a comentar em programas de TV sobre o temperamento explosivo de Bronson e sua fúria controlada. Quando se tratava de diretores, Bronson não escondia suas divergências. Atribuía suas dificuldades com eles às bobagens de Hollywood, culpando frequentemente as próprias celebridades. Muitos diretores guardam histórias marcantes sobre encontros tensos com o ator. Don Siegel, diretor de Telephone, contou um episódio divertido em que a atriz Lee Remick ficou apavorada de tocar o rosto de Bronson em cena, com medo de que ele a mordesse. No filme Hard Times,
1975, dirigido por Walter Hill e ambientado na Grande Depressão, Bronson interpretou um protagonista teimoso, enquanto ainda era casado com Jill Ireland. Hill elogiava a condição física impecável do ator, apesar de lamentar que o cigarro comprometesse sua resistência. Mesmo assim, diretor e ator chegaram a um acordo sobre as cenas de Ireland, deixando evidente o caráter volátil de Bronson. A preocupação com os fãs italianos e a famosa ligação para Billy Crystal Sean Penn, que dirigiu Bronson em The Indian Runner, foi testemunha da forte personalidade do ator. Bronson tinha um temor peculiar, que seu personagem morresse no filme. Ele temia desagradar seus fãs italianos, onde sua popularidade era imensa e viva até hoje. Na mesma época, Billy Crystal enviou a Bronson o roteiro de City Slickers, Amigos, Sempre Amigos, o que gerou outro momento memorável. Bronson, furioso, ligou para Crystal porque seu personagem, supostamente... Bem, essa é outra história. Charles Bronson, a lenda indestrutível e a polêmica de desejo de matar Hollywood. C.A. Nos anais da história do cinema, poucos nomes ecoam com a força e controvérsia de Charles Bronson. Um verdadeiro ícone global, venerado desde as ruas agitadas de Tóquio até as ruínas históricas de Roma, onde era chamado carinhosamente de Il Bruto, o Feio. Um apelido que, longe de ofender, resumia sua autenticidade e carisma rude. Seu legado, no entanto, está intrinsecamente ligado a um filme que não só impulsionou sua fama, mas também alimentou um debate acalorado sobre justiça com as próprias mãos, a influente e divisiva saga Desejo de Matar, Death Wish, O Justiceiro Inesperado, Bronson e o Fenômeno Death Wish. A história de como Bronson assumiu o papel de Paul Kersey, um arquiteto que se transforma em vingador impiedoso após uma tragédia familiar, é tão fascinante quanto a própria trama. Clint Eastwood, Frank Sinatra e Henry Fonda rejeitaram o roteiro. Mas Bronson, com sua habitual firmeza, não hesitou. Sua resposta ao diretor Michael Winner foi curta e certeira. Quero fazer. Winner considerou a atuação de Bronson extraordinária e não teve dúvidas de que havia feito a escolha certa. A presença poderosa, o olhar penetrante e o físico imponente de Bronson faziam dele a personificação perfeita da raiva contida de Kersey. O filme, lançado em 24 de julho de 1974, foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Com um orçamento modesto de 3,7 milhões de dólares, o filme arrecadou a impressionante quantia de 22 milhões apenas na primeira semana. Um triunfo econômico inquestionável. No entanto, o sucesso financeiro não significou aprovação unânime. Henry Fonda, entre outros, expressou seu profundo desagrado com o enredo, mas Bronson, imperturbável, defendia seu personagem com uma lógica cortante. Quando o diretor Michael Winner lhe perguntou se realmente tinha intenção de que o filme fosse feito, Bronson deu uma resposta que se tornaria lendária. Prefiro atirar em ladrões do que em qualquer outra pessoa. Vingança. E suas consequências, um debate sem fim. Paul Connor, agente de Bronson, levantou uma das questões mais sombrias em torno de Desejo de Matar. Será que a história poderia incentivar pessoas a fazer justiça com as próprias mãos? Bronson, ciente da polêmica, manteve sua posição, argumentando que o filme, no fundo, era uma narrativa sobre as consequências negativas da vingança. Ele citou o célebre provérbio: olho por olho deixará o mundo todo cego. Vale lembrar que o filme foi baseado no romance de Brian Garfield, publicado em 1972. Contudo, a adaptação para o cinema não agradou plenamente ao autor. Garfield sentia que a escolha de Bronson para o papel deixava muito claro que o personagem inevitavelmente recorreria à violência. Inicialmente, Garfield havia imaginado o diretor Sidney Lumet e o ator Jack Lemmon para o papel principal.
tente imaginar Jack Lemmon como um justiceiro vingativo, mas Michael Winner tinha outra visão, mais ousada, mais crua e talvez mais alinhada à brutalidade presente na obra original. A relação entre Garfield e Winner foi notoriamente tensa. Garfield, com sarcasmo, afirmou que Winner provavelmente não vendeu mais de 3 exemplares, e sua mãe deve ter comprado os 3. E acrescentou, em tom direto: "Você achou que estava escrevendo um conto de fadas? Essa é a história de um homem que causa a morte de pessoas por onde passa. Um sucesso polêmico e um legado duradouro. Apesar das críticas quanto à sua natureza brutal, Desejo de Matar foi um sucesso avassalador, originando várias continuações. Charles Bronson interpretou Paul Kersey não apenas no primeiro filme, mas também em mais 4 sequências, lançadas em 1974, 1982, 1985, 1987 e 1994. Brian Garfield, no entanto, nunca se sentiu à vontade com as sequências, considerando-as meros veículos para o desempenho de Bronson, ao qual, segundo ele, faltava sutileza. O debate sobre a violência no cinema, alimentado por Desejo de Matar, persistiu por anos após o fim da saga. Um exemplo arrepiante aconteceu em 1984, quando Bernhard Goetz foi saudado pela mídia como o justiceiro do metrô, após perseguir e atirar em 4 jovens no metrô de Nova York. A resposta de Michael Winner ao incidente foi, no mínimo, infeliz. "Não aprovo o que o Sr. Goetz fez, mas, ei, se é para atirar em alguém no metrô, por que não quando estamos com um filme em cartaz?" Um comentário que, sem dúvida, carecia de sensibilidade. A influência cultural e o eco político de Desejo de Matar. A influência de Desejo de Matar chegou até a política. Em 2015, durante um comício, o então candidato presidencial Donald Trump fez referência ao filme. Ao falar sobre um hipotético assalto, Trump disse que atiraria em seu agressor, defendendo o direito de portar armas. A multidão explodiu em aplausos, gritando o nome de Bronson. Trump então concluiu, com sua retórica provocadora: "Hoje em dia não daria para fazer um filme como Desejo de Matar. Não seria politicamente aceitável." A lembrança do filme, protagonizado com intensidade por Charles Bronson, ganhou vida própria, ultrapassando as telas e consolidando-se como um fenômeno cultural independente. O fim de uma era e o nascimento de novos papéis. Embora Bronson tenha pendurado o distintivo de Paul Kersey com Desejo de Matar Vin, A Face da Morte em 1994, sua carreira não terminou ali. Após se despedir da franquia, Bronson continuou interpretando o tipo durão e calado que o havia tornado célebre, agora em uma série de telefilmes chamada Family of Cops. Nessas produções para a TV, Bronson seguia interpretando personagens que falavam mais com ações do que com palavras, um reflexo claro de sua própria natureza fora das telas. Curiosamente, à medida que sua fama crescia, Bronson permanecia distante das frivolidades de Hollywood. Longe de se deleitar com pompa e circunstância, nem mesmo assistir aos próprios filmes era confortável para Bronson. No entanto, isso nunca o impediu de deixar que seu trabalho falasse por si, uma filosofia que manteve apesar da fama onipresente. A homenagem incômoda e a verdade por trás da dureza. Um episódio particular revelou a complexidade de seu caráter. Após a morte de sua amada esposa, Jill Ireland, que lutou longamente contra uma doença, suas memórias foram adaptadas para um telefilme em 1990. Jill foi interpretada por Jill Clayburgh e Bronson por Lance Henriksen. Poder-se-ia esperar que Bronson apreciasse a homenagem. No entanto, a realidade foi bem diferente. Ele se mostrou visivelmente irritado, chegando até a considerar ações legais contra os produtores. Ao que tudo indica, a imagem de durão que ele projetava nas telas era mais do que atuação. Era uma faceta real de sua vida.
Bronson gostava de se vangloriar de seu suposto passado turbulento, repleto de façanhas e escapadas adornadas com detalhes chocantes, beirando o exagero. No entanto, ao contrário dos personagens que interpretava, Bronson nunca foi condenado nem encarcerado. Na verdade, quem o conheceu pessoalmente afirmava que ele não era tão agressivo quanto os papéis sugeriam. Seria uma tentativa de reescrever sua história para parecer mais impressionante? Excentricidades e vulnerabilidades de um ícone. Uma das peculiaridades mais curiosas de Bronson era sua aversão a apertar mãos. Não se tratava de arrogância, mas de uma fobia de germes que o acompanhou por toda a vida. Ele tinha pavor de adoecer. Um hábito que, embora alguns vissem como esnobismo, era fruto de um medo genuíno. Outra revelação pouco conhecida era seu medo irracional de fogo. Durante as filmagens de Desejo de Matar, em 1974, Bronson insistia em se hospedar somente em hotéis com no máximo 2 andares, para poder escapar rapidamente em caso de incêndio. Por trás da fachada de aço e do físico imponente, Bronson escondia fragilidades que poucos conheciam. Paradoxalmente, apesar de ser o símbolo do herói implacável, Charles Bronson era um cavalheiro em particular. Preferia falar de suas obras de arte, sua verdadeira paixão, do que de sua carreira de ator ou entrevistas. A pintura e a escultura eram seus passatempos favoritos, e para evitar que suas obras fossem associadas à fama de ator, ele as assinava com seu sobrenome original, Bukinski. Seu talento artístico falava por si. Uma amizade inusitada. O menino e a lenda. Uma anedota comovente ilustra o lado mais humano de Bronson. Quando Kurt Russell, então com 12 anos, descobriu que o aniversário de Bronson se aproximava, ele o surpreendeu com um avião teleguiado. Bronson, aparentemente, ficou profundamente emocionado com o presente. Meses depois, no aniversário de Russell, Bronson retribuiu com um skate de altíssima qualidade. Um gesto que selou uma amizade improvável entre a lenda do cinema e o jovem ator. Charles Bronson. O coração inquebrável por trás do herói de ação Hollywood, C.A. A vida de Charles Bronson, o ator cujo rosto austero e olhar penetrante definiram uma era do cinema de ação, foi uma odisseia marcada por provações, emoções intensas e, nos últimos anos, uma silenciosa batalha contra a fragilidade. Muito além do justiceiro implacável que eternizou nas telas, Bronson foi um homem que conheceu a miséria, a perda e, num inesperado reviravolta do destino, redescobriu o amor nos seus dias finais. Um gesto inesquecível e uma vida de desafios. O episódio com o jovem Kurt Russell, num estúdio, quando um segurança tentou impedir o garoto de andar de skate, revela a essência verdadeira de Bronson. Diante da proibição, o ator, com sua autoridade inconfundível, defendeu Russell e insistiu que os dois andariam juntos. Esse pequeno incidente é o reflexo perfeito da trajetória de Bronson. Um homem que enfrentou incontáveis obstáculos, desde suas origens humildes até o topo de Hollywood. Mas a perda foi uma constante em sua existência. A morte de sua segunda esposa, a adorada Jill Ireland, após uma longa batalha contra o câncer, o mergulhou numa profunda tristeza. Contudo, contra todas as expectativas, o amor voltou a bater à sua porta. Nos últimos anos de sua vida, Kim Weeks, uma atriz mais jovem, tornou-se sua companheira fiel, permanecendo ao seu lado até o último suspiro. Apesar da fama de homem calado, Weeks foi o confidente de seus sentimentos mais íntimos. A queda da cortina. Uma despedida inesperada. As crescentes debilidades de Bronson, incluindo uma cirurgia no quadril e o diagnóstico de uma cardiopatia, o forçaram a se afastar da atuação antes do previsto. O mundo prendeu a respiração em 30 de agosto de 2003, quando Charles Bronson,
aos 81 anos, faleceu, encerrando um dos capítulos mais enigmáticos e fascinantes da história do cinema. Nos últimos anos de sua vida, Charles Bronson travou uma corajosa batalha contra o Alzheimer e a pneumonia, doenças que, por fim, levaram sua vida. Bronson deixou uma família numerosa, incluindo seus filhos Zuleika, Tony, Susan, Katrina e Holden. Katrina, em especial, destacou-se no mundo do cinema como uma cineasta de sucesso, e durante sua jornada, descobriu que havia sido adotada por seus pais. Um fato que adicionou uma nova camada de significado à sua identidade. Um legado de riqueza e arte oculta. Ao longo de sua carreira prolífica, Bronson acumulou uma fortuna considerável, equivalente a cerca de 75 milhões de dólares nos dias de hoje. Era proprietário de diversos imóveis, de fazendas a residências elegantes, e falava com carinho especial sobre seu espaço de pintura em Scooptown, um local reservado onde cultivava discretamente sua paixão pela arte.